Muito bem-vindo ao nosso programa Ponto de Encontro. A partir de agora, convido a você a ficar conosco em mais um programa Ponto de Encontro, programa produzido pela Assembleia de Deus, Ministério de Belém, nos Estados Unidos da América, sob a presidência do nosso pastor Joel Freire Costa. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de, através deste programa, tentar expressar o nosso objetivo a você, querido, que está me assistindo pela televisão ou você que está me ouvindo pela nossa rádio. O nosso propósito aqui é, através dos testemunhos, através do bate-papo, da conversa que temos com cada missionário, você possa ver como Deus está atuando na vida de homens, na vida de mulheres, que estão dispostos a abrirem mão dos seus próprios sonhos para sonharem o sonho de Deus. Por falar em sonho de Deus, está aqui um sonho de Deus, que é o nosso amigo, o pastor Jefferson Alves. Muito bem-vindo ao programa Ponto de Encontro. É uma alegria muito grande, é uma satisfação. Na verdade, é um privilégio recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é nosso, pastor Reginaldo. Eu conheci o Jefferson, quando estava chegando aqui nos Estados Unidos, ele estava aqui como líder dos jovens. Isso. Eu era bem pequenininho ainda quando ele era líder, brincadeira. Meu Deus, já estou sendo maldoso no primeiro bloco com ele, não dá, né? Mas vamos lá. Então, querido, fale um pouquinho para nós, quem é você, casado, solteiro, esperando no Senhor, tem um filho, 10 filhos. Queremos te conhecer um pouquinho melhor. Ok, pastor Reginaldo, eu sou Jefferson, não é? Conhecido aqui nos Estados Unidos como Jeff. Jeff. Por todos, né, da igreja. O pastor me cognominou assim. E eu sou alegre por esse nome. Mas bem americanizado, né? É verdade. É legal. E eu acho, pastor Reginaldo, que Deus já tinha algo desde o princípio, não é? Porque a Bíblia mesmo diz que antes do nosso nascimento, Deus vê até quando nós estamos informes no ventre da nossa mãe. É verdade. E minha mãe já colocou meu nome de Jefferson, o nome do presidente dos Estados Unidos. Então eu acho que Deus já tinha um plano na minha vida aqui nos Estados Unidos. Mas eu sou filho de pastor, sou o terceiro filho, o filho menor do pastor Ailton, que preside a igreja ali no estado de Pernambuco, e nós somos casados, não é? Graças ao meu bom Deus, filhos? E a misericórdia da minha esposa. Não tenho filhos, okay, não é? Mas espero em Deus que Deus vai nos dar. Tá certo. E sobre a nossa vida, nós temos, além de termos estado trabalhando aqui nos Estados Unidos, estamos agora cooperando com o pastor ali em Recife, cuidando da congregação na Encruzilhada, que foi o primeiro templo central do estado de Pernambuco. É um templo que tem mais de 80 anos já. Uau. E estamos ali com a grande responsabilidade de cuidar daquela igreja. Mas não podemos esquecer que tudo começou aqui. A origem de tudo foi nos Estados Unidos. Muito bem. Você acabou mencionando o pastor Jeff, ele é filho do pastor Ailton José Alves, filho da irmã Judite Alves, que também está passando aqui pelo Ponto de Encontro. E como é que foi a sua vinda para cá, para os Estados Unidos? Você veio a trabalho, é isso? Isso, eu vim... A proposta era, vou trabalhar nos States. Isso. Conta para nós. Eu vim muito jovem para cá. Eu já, desde cedo, comecei a vida comercial, não é? Então, desde os meus 18 anos, eu abri uma empresa na época de informática em Recife, e era um negócio que era promissor à época, e como foi, cresceu, e Deus nos ajudou e nós conseguimos abrir várias lojas, mas Deus não estava satisfeito com o que nós estávamos fazendo. Esse era o seu sonho? Era meu sonho, não é? Okay. Mas na realidade, bem antes disso, pastor, que é bom falar, minha mãe, ela não podia ter filhos, gerar filhos. E Deus usou uma irmã, conhecida irmã Maria Rocha, ali do Azulão, em Recife, que ela deu uma palavra para minha mãe, uma palavra de Deus. Ela disse: irmã Judite, Deus está mandando lhe dizer que a senhora não pode gerar filhos, mas do seu ventre virão 3 crianças. E eu vejo essas 3 crianças. O primeiro, o mais velho, é magro, mais branquinho. A segunda vai ser uma menina bem branquinha. E o terceiro vai ser um mais fortinho e mais queimado. Fortinho, como diz o nordestino, mais gordinho e mais queimadinho. Tá. Mas o Senhor manda te dizer que do teu ventre sairão 2 ministros da palavra de Deus.
E minha mãe, de fato, não podia gerar filhos. E Deus mandou, veio o primeiro, realmente o primeiro, é mais magrinho, o pastor Ailton Júnior, que coopera ali com o nosso pai também como primeiro secretário da igreja. Depois veio a nossa irmã, a doutora Ana Cláudia, doutora em psicologia. E depois nasci eu. Mas, como eu estou falando de mim, é bom contar o meu testemunho de nascimento. Minha mãe, o médico lhe disse que eu era uma gravidez psicológica. E não fizeram exames. No ano de 1979, a medicina não era tão evoluída como hoje. Ele acabou de falar a idade dele, tudo bem. A medicina não era evoluída como hoje. Então minha mãe creu naquilo e achou que estava tendo simplesmente a gravidez psicológica, mas era um filho. Na mente dela, ela estava grávida, porque ela sabia da promessa de Deus. Mas o tempo foi levando, depois ela fez os exames, detectaram que era um bebê realmente, mas o médico já falou que seria outra data de nascimento. Chegou o dia do meu nascimento, minha mãe sentindo contrações, e a médica disse, não, mas os exames dizem que não é o tempo da criança nascer. E eu passei do tempo de nascer. E, pastor Reginaldo, houve uma guerra espiritual toda nisso. O meu pai estava bem empregado, gerenciando o Banco Itaú, e foi demitido do banco nessa época. Veio o meu nascimento, e com o meu nascimento todo o dinheiro da demissão dele foi gasto, porque eu tive que ir para a incubadora, passei 15 dias. E alguma das coisas que minha mãe me conta, que eu acho que vale relatar aqui, é que eu estava na incubadora perto dela, e ela deitada ao meu lado. Não podia ficar ninguém ali naquele hospital, que naquela época não era permitido, não era assistência dentro do quarto. E naquela noite minha mãe viu que não tinha ar-condicionado no hospital naquela época, no Brasil. Ela viu quando seres pequenos, feios, entraram dentro do quarto e disseram, nós não conseguimos matar a mãe, mas a ele nós vamos tentar matar. E começaram a balançar ali a incubadora onde eu estava, e não era uma revelação. Minha mãe via aquilo ali no mundo material, se materializando, meu corpo se mexia dentro da incubadora. E naquele momento ela não podia falar que estava cirurgiada, mas do fundo da alma dela ela disse, Senhor, tu me prometeste Jefferson, e Jefferson vai ser um vaso usado nas tuas mãos, e eu te peço que expulse esses demônios em nome de Jesus. E naquele momento, pastor Reginaldo, ela disse que ela viu quando os demônios saíram daquele quarto. E nós vemos que desde ali, o inimigo das nossas almas sabia também que Deus tinha um plano nas nossas vidas. Então, nós entramos nessa vida de comércio quando chegamos à adolescência e juventude, e pensávamos que Deus não ia mas realizar a promessa, e eu mesmo não queria que a promessa de Deus se realizasse. Toda vez que me perguntavam, Jefferson, você não vai se dedicar ao ministério? Eu dizia, não, Deus me levantou para ir ofertar, levar dinheiro na igreja, mas eu não quero participar ativamente. E Deus sempre me falava que vou te usar, que vou te usar. Então, pastor Reginaldo, resumindo, o negócio faliu, veio abaixo. Deus puxou meu tapete, estava com 5 meses de casado. E tudo ruiu. Naquele momento, meu pai, um pastor, disse, eu não posso fazer nada, dinheiro não tenho para te suportar. Então surgiu a oportunidade. Deus levou o pastor Joel até o Recife pela primeira vez, e quando ele chegou ali, ele me disse, eu contei a história, ele disse, por que você não vai aos Estados Unidos trabalhar? Mas já era a mão de Deus trabalhando para começar a trabalhar na minha vida e me colocar no ministério. Que lindo. Aí você chegou aqui? Cheguei aqui e fui cooperar em Boynton, já me escondendo. Eu não queria vir para a sede para não trabalhar. Fui trabalhar em Boynton, mas Deus tem os seus caminhos. Ali passamos o pastor que hoje é vice-presidente da nossa igreja, o pastor Humberto Solano Costa. Ele, muitas vezes, como jovem que eu era, ele me dizia, Jeff, eu vou chegar atrasado. Me ligava dizendo, eu vou chegar atrasado. E ele muitas vezes estava do lado de fora do templo para que eu começasse o culto, não é? Fazendo como Paulo fazia com Timóteo, dando as primeiras chances de a gente participar. E nós começamos a participar, depois Deus criou a situação, nós viemos para a sede, onde trabalhamos com o pastor, começamos a trabalhar na Igreja Hispana,
com os jovens da igreja hispana, e a partir daí o Senhor começou a operar e cumprir aquilo que Ele tinha nas nossas vidas. Depois fomos para os jovens e depois nós fomos enviados a Nebraska. Conta um pouquinho da história de Nebraska para nós. Você saiu do calor da Flórida e foi para a geladeira de Nebraska? Conta aí. Omaha, não é? Omaha, Nebraska. Pastor, nós... Isso porque ele não queria ser missionário, né? É verdade. Ó como Deus faz, né? É verdade. Deus tem os seus caminhos, não é? Os caminhos dele são mais altos que o nosso, os pensamentos dele são mais altos, mais elevados, mais sublimes do que os nossos. E nós estávamos trabalhando com o pastor Joel e Deus nos deu a oportunidade, o nosso pai viria aos Estados Unidos nos visitar do Brasil. E o pastor Joel, como essa pessoa amável que ele é, disse: Jeff, eu vou buscar também o seu pai. E nós fomos ao aeroporto. E em conversa, o pastor perguntou como foi que nós fomos missionários também na Argentina com os nossos pais quando éramos pequenos. E o pastor Joel perguntou como era a Argentina, o clima lá. E eu falei que fazia muito frio. Ele me perguntou: Jeff, você gosta do frio? Eu digo: eu amo frio, pastor. E ele começou a me contar o que era Omaha, Nebraska. Eu era apenas um simples ajudante aqui, estava liderando os jovens, não fazia nada além disso e tocar a música na igreja. E o pastor me perguntou e me falou sobre Nebraska. Ele disse: você acha bom um clima desse? Eu digo: pastor, eu amo frio. E parece que ali Deus já registrou no coração dele também que nós um dia iríamos a Nebraska pregar o Evangelho. Muito bem. Você está acompanhando o nosso programa de televisão, o nosso programa de rádio chamado Ponto de Encontro. Nós estamos aqui num bate-papo com o pastor Jefferson Alves. Eu tenho que ficar vira e mexe olhando para o papel, porque eu acostumado a chamá-lo de Jeff, e tenho que me controlar aqui para chamar de pastor Jefferson Alves. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, tá bom?